Você ora todos os dias. Pede proteção. Pede direção. Pede portas abertas. Mas, no fundo, existe uma sensação incômoda, nada parece avançar. As mesmas lutas continuam. As mesmas inseguranças voltam. As mesmas preocupações aparecem quando você tenta descansar. Surge então uma pergunta difícil: será que o problema não é falta de oração, mas falta de mudança? Existe algo silencioso que bloqueia bênçãos mesmo quando a boca ora com fé. E esse algo tem 3 raízes profundas: medo do futuro, necessidade de controle e incapacidade de confiar de verdade. Hoje nós vamos confrontar isso. Não para gerar culpa, mas para gerar libertação. E no final, nós vamos orar juntos. Não será apenas mais uma oração. Será um posicionamento. Existe um tipo de medo que não se apresenta como fraqueza. Ele se veste de responsabilidade. Ele fala com tom de maturidade. Ele usa argumentos lógicos. Você não diz que está com medo, você diz que está sendo cauteloso. Não diz que está inseguro, você diz que está apenas prevenindo problemas. Mas, espiritualmente, há algo mais profundo acontecendo. Você ora pedindo provisão, mas passa o dia imaginando que vai faltar. Ora pedindo proteção, mas revisa mentalmente todas as possibilidades de perda. Ora pedindo direção, mas não consegue dar um passo sem antes tentar mapear cada risco, cada falha possível, cada cenário negativo. Isso não é apenas planejamento. Isso é uma mente que não consegue descansar. O medo que você chama de prudência começa a moldar sua rotina. Ele determina o quanto você arrisca. Determina o quanto você confia. Determina até o quanto você obedece. Você sente que Deus está te direcionando, mas imediatamente surge uma voz interna perguntando: e se não der certo? E se você se frustrar? E se você perder o que já tem? Perceba algo importante. O medo raramente grita. Ele sussurra. Ele se infiltra nas decisões pequenas. Ele se apresenta como uma proteção contra decepções futuras. E, pouco a pouco, ele começa a governar seus pensamentos. Quando isso acontece, sua oração vira um momento isolado do restante do dia. Você ora por alguns minutos, declara confiança, fala sobre fé. Mas depois retorna para o mesmo padrão mental. Continua alimentando previsões negativas. Continua imaginando perdas. Continua esperando o pior. Existe uma incoerência silenciosa nisso. Sua boca declara fé, mas sua mente ensaia fracasso. Sua boca pede paz, mas seu corpo permanece em estado de alerta constante. Sua boca diz que Deus é fiel, mas seu coração age como se tudo dependesse exclusivamente de você. O medo travestido de prudência cria uma falsa sensação de controle. Você acredita que, se pensar o suficiente sobre todos os riscos, estará preparado. Acredita que, se antecipar todos os problemas, sofrerá menos. Mas a verdade é que antecipar tragédias não evita dor. Apenas prolonga a ansiedade. E existe um preço alto nisso. Você começa a viver como se o futuro fosse uma ameaça permanente. A alegria diminui. A leveza desaparece. A espontaneidade é substituída por vigilância constante. Você não desfruta plenamente o que tem, porque está sempre esperando o que pode perder. Talvez você tenha desenvolvido esse padrão depois de experiências difíceis. Talvez já tenha confiado e se decepcionado. Talvez tenha planejado e mesmo assim algo deu errado. Então você decidiu que não seria mais pego de surpresa. Decidiu que estaria sempre um passo à frente. Só que essa tentativa de proteção se transformou em prisão. O medo não apenas protege contra riscos reais. Ele amplia riscos imaginários. Ele cria cenários que ainda não existem e faz você reagir como se já fossem fatos. E, enquanto você reage ao que ainda não aconteceu, perde a energia que precisaria para viver o que está diante de você agora. Quando o medo domina, sua fé começa a se tornar teórica. Você acredita em Deus, mas não descansa em Deus.
Você fala sobre confiança, mas não experimenta descanso. Você pede livramento, mas vive como se estivesse constantemente ameaçado. A grande questão não é se você sente medo. Todos sentem. A questão é quem governa suas decisões. O medo pode bater à porta, mas não pode sentar à mesa e comandar sua vida. Quando ele passa a ser conselheiro constante, sua capacidade de confiar fica comprometida. E aqui está o ponto crucial. Bênçãos não combinam com uma mente dominada por previsões negativas. Não porque Deus se recuse a agir, mas porque você não consegue sustentar aquilo que recebe. Se você já vive esperando o pior, qualquer coisa boa parecerá temporária. Qualquer conquista será acompanhada de ansiedade sobre quando vai acabar. O medo que você chama de prudência pode estar bloqueando sua capacidade de experimentar a paz que você tanto pede em oração. Ele cria barreiras internas. Ele impede que você se entregue de verdade. Ele mantém você sempre na defensiva. Reconhecer isso não é motivo de culpa. É o início da libertação. Porque, quando você identifica o padrão, pode escolher diferente. Pode decidir que não viverá mais reagindo a cenários imaginários. Pode escolher confiar antes de ter todas as garantias. Se essa palavra está tocando em algo profundo dentro de você, permaneça atento. Porque entender o medo é apenas o começo. Existe algo ainda mais sutil que se conecta a ele e sustenta esse ciclo silencioso. Depois que o medo se instala, o próximo passo é a obsessão pelo amanhã. Você começa a viver tentando prever tudo. Planejar deixa de ser saudável e se torna ansiedade constante. Você ora pedindo que Deus cuide do seu futuro, mas não consegue parar de imaginar perdas, atrasos, fracassos. Sua mente ensaia tragédias que ainda não existem. E enquanto você tenta carregar hoje e amanhã ao mesmo tempo, sua alma se esgota. O futuro não foi criado para ser controlado. Foi criado para ser confiado. Quando você transforma o amanhã em ameaça permanente, você deixa de desfrutar o presente. E bênçãos não florescem em um coração que vive em alerta constante. O medo alimenta a necessidade de controle. Você ora, mas quer que tudo aconteça do seu jeito. Ora, mas não aceita processos que não entende. Ora, mas se frustra quando Deus não age no seu tempo. O controle excessivo nasce da dificuldade de se render. Você pede direção, mas quer escolher o caminho. Pede provisão, mas quer decidir como ela virá. Enquanto suas mãos estiverem fechadas tentando administrar tudo, elas não estarão livres para receber. A fé não combina com a necessidade de garantias absolutas. Medo, futuro e controle formam um ciclo. Você sente medo, então tenta controlar. Ao tentar controlar, pensa ainda mais no futuro. Quanto mais pensa no futuro, mais medo sente. Esse ciclo cria uma barreira interna. Não é que Deus não queira agir. É que você não consegue sustentar a paz que pede. Sua oração acontece, mas sua postura continua governada pela ansiedade. Destravar bênçãos começa com uma decisão interior. Não é convencer Deus a agir. É alinhar sua mente com a confiança que você declara. Agora é o momento de se posicionar. Não apenas ouvir. Decidir. Senhor, eu reconheço que tenho orado, mas continuo tentando controlar. Tenho pedido paz, mas alimentado ansiedade. Tenho pedido direção, mas resistido à entrega. Eu entrego meu medo do futuro. Entrego a necessidade de prever tudo. Entrego o controle que me aprisiona. Ensina-me a confiar quando não entendo. Ensina-me a descansar mesmo quando não vejo respostas imediatas. Que minha oração se torne postura. Que minha fé se torne prática. Que eu aprenda a viver hoje sem ser governado pelo medo do amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar. Inscreva-se no canal Refúgio em Deus e permaneça conosco. Aqui nós não apenas oramos. Nós crescemos.